Estamos de volta com Conexão Educativa, hoje recebendo a professora Heloísa Vaz, e o nosso objetivo nesse programa é compreender e falar sobre as dificuldades, sobre os transtornos, sobre a neurociência, sobre tudo que envolve esses aspectos do comportamento humano. Podemos falar assim, professora? Podemos falar assim. Então, tá bom. Bom, nem toda criança que apresenta dificuldades para aprender possui um transtorno. Da mesma forma, identificar precocemente algumas condições pode fazer toda a diferença no desenvolvimento. Por isso, compreender essas diferenças é um dos grandes desafios da educação hoje. Professora Heloísa, nesse diálogo, nesse bate-papo, veio colaborar conosco, colaborar com quem está nos ouvindo, para que a gente possa, cada dia, ter mais conhecimento, e esse conhecimento só tem significado se ele puder ser utilizado na casa, na família, na escola, e é isso que é o nosso objetivo, uma conversa, um diálogo que leve conhecimento para a sua casa. Professora, como diferenciar dificuldades de aprendizagem de transtorno de aprendizagem? Essa pergunta é muito importante para quem está em casa, né, professora? Sim, muito importante. Os transtornos de aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem, elas realmente merecem fazer essa distinção. É importante que as pessoas conheçam a diferença, que os professores, que os educadores também conheçam essa diferença. Então, quando falamos de dificuldades de aprendizagem, estamos falando de causas que levam a um não aprender, que são causas múltiplas. Mas relacionadas às dificuldades, estamos falando de causas que podem ser emocionais, que podem ser ambientais. Nessas causas ambientais, nós vamos incluir a própria escola, a metodologia que a escola utiliza, a didática, a forma de avaliação que essa escola também utiliza. E aqui não estou falando especificamente de nenhuma outra escola, mas é muito pelo contrário. Às vezes é uma escola de excelência, mas mesmo assim existem diferentes alunos e nem todos. Às vezes a escola é ótima, mas o aluno ele não se adapta a uma escola X ou Y. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas têm múltiplas causas, mas as causas, elas são emocionais, podem ser familiares e ambientais. Lembrando que dentro dessa causa ambiental, a gente acrescenta, sim, as peculiaridades e características da escola. Como eu falei, a metodologia que essa escola utiliza, a didática que os professores também trabalham. Não entendam essa didática como algo ruim, não é isso, não é porque a didática do professor é ruim. Não, às vezes o aluno não se adapta àquela forma. Então é preciso levar em conta. E a dificuldade de aprendizagem, uma vez que você detecta e é encaminhado para a devida intervenção, ela vai ser sanada. Diferente dos transtornos da aprendizagem, que já tem aí, a gente já precisa linkar com eles, né? Com vários tipos de transtornos da aprendizagem, algo que é genético, que é neurobiológico, Sandra. Então a gente inclui aí nos transtornos da aprendizagem a dislexia, né? Nós incluímos a descalculia, a disgrafia, a desortografia. São transtornos que têm uma causa neurobiológica, principalmente neurobiológica. E um detalhe extremamente importante é que os transtornos da aprendizagem, nós precisamos descartar a deficiência intelectual. São transtornos onde a pessoa que os tem, que recebe esse diagnóstico, ela não tem a deficiência intelectual. É um requisito extremamente importante quando a gente fala de transtorno da aprendizagem. Então é uma pessoa que ela tem
uma inteligência média, né? Você faz uma avaliação neuropsicológica e detecta que essa criança tem uma inteligência mediana. E aí sim, ela não aprende a ler, ela aprende a escrever, ela tem uma dificuldade com a matemática, como é o caso da descalculia, por uma outra questão, que é o neurobiológico, como eu falei. Mas não tem nenhum comprometimento da inteligência. Então, isso é extremamente importante que fique dito e registrado, que os transtornos da aprendizagem não existe o comprometimento da inteligência. Mas sim um comprometimento específico naquela área. Exatamente. Ou na área da linguagem, ou na área da matemática. Isso, exatamente isso. Isso é muito importante. Isso, muito importante. Porque a partir do estímulo, a partir das estratégias pedagógicas usadas, com a intervenção a partir correta, da intervenção, né, de outros profissionais quando necessário. Exatamente. E as dificuldades de aprendizagem, então, elas estão muito voltadas ao ambiente externo. Isso. O pai e a mãe estão em conflito em casa. É natural que essa criança vai estar na escola com dificuldade de aprendizagem. Exatamente. Trocou de professor na sala, ele não gostava muito do primeiro, não se adapta com o segundo, dificuldade de aprendizagem. Exato. Então, são fatores externos que, quando identificados, são muito mais fáceis de serem superados do que os transtornos. Exatamente. Deu para entender? Se não, deixe a sua pergunta, faça o seu comentário lá quando estiver assistindo o nosso programa. A gente tem ouvido, tem lido todos os seus comentários e eles têm sido base para o desenvolvimento e a construção dos nossos diálogos aqui com você. Professora, qual é a importância da avaliação neuropsicológica na infância? E quem precisa fazer a avaliação neuropsicológica? Então, como estávamos falando, né, agora há pouco, dos transtornos da aprendizagem e até mesmo das dificuldades de aprendizagem, é importante que também, né, as pessoas que estejam nos assistindo, os educadores, né, as pessoas que têm interesse na aprendizagem, a avaliação neuropsicológica, ela tem uma amplitude muito ampla. Ela é muito usada na educação, né, a pedido de profissionais da educação, mas ela tem um público, como eu falei, uma amplitude ampla. Ela pode ser usada, por exemplo, os médicos, os neurologistas geralmente pedem avaliação neuropsicológica, às vezes, para verificação, por exemplo, de alguma lesão. Um paciente, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia neurológica e o médico quer a ajuda do neuropsicólogo, por exemplo, para verificar qual seria uma área ali que poderia ser atingida naquela cirurgia. O neuropsicólogo é o profissional que vai fazer a avaliação neuropsicológica. Isso só para mostrar para você, Sandra, que não é só na área da educação, ela tem uma amplitude ampla na área da saúde, por exemplo, né? Mas sim, na educação, ela é extremamente importante, principalmente quando a gente fala dessas dificuldades e dos transtornos da aprendizagem. Porque a avaliação neuropsicológica, além de avaliar a inteligência, né, as inteligências múltiplas, ela vai avaliar também os aspectos cognitivos dessa pessoa, os aspectos atencionais, de memória, de percepção, de linguagem. Ela vai nos dar, né, todo um panorama mesmo do funcionamento cognitivo e emocional também dessa criança, adolescente, jovem adulto e idoso também. Porque a avaliação neuropsicológica, como eu disse, ela é ampla e para um público amplo também. Então, ela é de extrema importância porque ela vai, juntamente com o profissional neurologista ou psiquiatra, ela vai ajudar no laudo definitivo, né, dos transtornos, principalmente dos transtornos, não só da aprendizagem, mas dos transtornos do neurodesenvolvimento também. Então, no consultório, por exemplo, vários colegas médicos encaminham para mim
pacientes, crianças, adolescentes, onde eles suspeitam ali de um autismo, por exemplo, ou de uma deficiência intelectual, e eles encaminham para que eu faça a avaliação neuropsicológica para, juntamente com eles, a gente fecha um diagnóstico, um laudo a respeito de um transtorno do neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo, ou dos transtornos da aprendizagem, como uma dislexia, por exemplo. Lembrando que a dislexia, além da avaliação neuropsicológica, a gente também encaminha para uma avaliação com o fonoaudiólogo também. E aqui vale a gente destacar que tem avaliações neuropsicológicas, que é feito pelo psicólogo, e a neuropsicopedagógica, que é feito pelo educador, que é feito pelo avaliador ABA, ou que é feito pelo psicopedagogo, ou pelo neuropsicopedagogo. Então, são avaliações diferentes. São avaliações com objetivos diferentes. A avaliação do neuropsicopedagogo, ou do psicopedagogo, ou do especialista em ABA, ela tem a função de identificar as dificuldades na aprendizagem. Né? E ele faz uma avaliação, é feito um relatório, diferente do psicólogo, que faz a avaliação neuropsicológica, e aí o nome já não já muda, né, professora, por ser a área da saúde, por ser feito por um psicólogo. Isso, exatamente. Né? Então, o neuropsicopedagogo, ele faz uma avaliação. Isso, da aprendizagem. Como você disse bem, Sandra, ele vai avaliar o processo de aprendizagem, ele vai detectar as dificuldades ali que existem, né, em relação à aprendizagem dessa criança ou desse adolescente. E ele também vai poder fazer, além de fazer a avaliação, o psicopedagogo vai poder fazer a intervenção. Né, nessa dificuldade de aprendizagem. Além do mais, nessa avaliação que o psicopedagogo faz, ele vai poder mostrar nessa avaliação a modalidade de aprendizagem dessa criança. Então é diferente, a avaliação psicopedagógica ou neuropsicopedagógica, ela tem o objetivo de nos mostrar ali a aprendizagem, como aquela pessoa aprende, a modalidade que aprende e as dificuldades que existem, em que áreas essas dificuldades estão. E no caso da escola, normalmente é a escola que encaminha para essa avaliação, porque tudo começa por uma queixa. Exatamente. Quem é de Goiânia, quem está aqui próximo do Consciência, o Consciência faz 3 vezes ao ano, em média, avaliações neuropsicopedagógicas gratuitas, através das suas estagiárias dos cursos de pós-graduação. Então, continue ligado aí no nosso Instagram e mande um recadinho para nós. Professora, a gente vai construindo assim esse caminho e a gente vai compreendendo como é importante. Eu sempre gaguejo, me atrapalho, porque a minha formação é a pedagogia. E eu acho de tanta densidade compreender o cérebro, compreender o seu funcionamento e compreender isso na intervenção da sala de aula, porque é lá que eu, como pedagoga, estive, né? Mas é lá que tanta gente que nos escuta e estão aproveitando da sua fala, da sua experiência, é lá que a gente faz as coisas acontecerem, na sala. Então, eu lhe pergunto ainda mais um pouquinho, é possível prevenir as dificuldades de aprendizagem? A palavra é prevenir, né? Sandra, nem todos os transtornos e até mesmo as dificuldades, nem todos eles são possíveis de prevenção, né? Fica a dica sempre que o estímulo, né? A estimulação cognitiva precoce. E quando a gente fala de estimulação cognitiva precoce, nós estamos falando de uma estimulação incluindo os bebês. Então, que os profissionais de educação, que os psicopedagogos e até mesmo as famílias possam estar de olho nas fases do desenvolvimento das crianças, para que, como eu disse, não tem como você prevenir um transtorno, mas tem como você ajudar
para que esse desenvolvimento ocorra o mais próximo dos parâmetros da normalidade possível. Né? E isso é possível quando se tem o conhecimento ou está de olho nessas fases do desenvolvimento. Né? Então, nesse sentido, é importante, porque uma vez que você conhece, não precisa de um conhecimento muito profundo a respeito das fases do desenvolvimento, existe possibilidade de você estimular essa criança. E o estímulo correto, a gente sabe que alavanca, sim, o desenvolvimento, né? Ajuda. E aí eu quero chamar você, lembrar que nós já tivemos um programa com a professora doutora Suiane, e ela trouxe para a gente a literatura, e como a literatura, como esse estímulo da família e da escola nos anos iniciais pode melhorar o desenvolvimento de cada criança, sim, né? O desenvolvimento da criança, da aprendizagem. Então, pode ver esse programa, não conseguiu assistir, quer assistir de novo, está lá no YouTube, Eu Sou Sandra Chaves. Esse contexto nos mostra que o apoio da família, que o acompanhamento, ele é muito importante. E é na observação que a gente vai perceber as diferenças. Se elas são diferenças só, se elas são dificuldades, se elas precisam de um especialista. E é assim que a gente vai fazendo a vida, sempre destacando o papel da escuta, da observação, do cuidado e da amorosidade. Vamos chamar o intervalo e voltamos já já. Nos aguarde. O futuro que você deseja começa com uma decisão: investir em você. No ICG Instituto da Consciência, há 17 anos formando profissionais de sucesso, você encontra a qualificação que o mercado procura e as oportunidades que a sua carreira merece. Escolha entre pós-graduações com certificado de 400 até 720 horas aulas presenciais, por videoconferência ou híbridas, com material completo no Drive, professores experientes e sem TCC. Se o seu objetivo é conquistar espaço no mercado imobiliário, faça o curso técnico em transações imobiliárias, TTI. No ICG, contamos com ensino à distância com aulas e avaliações online, estágio nas melhores imobiliárias e certificação com validade em todo o Brasil. As matrículas estão abertas. Siga nosso Instagram, @ICG Consciência. Sua matrícula é o primeiro passo para o sucesso.